gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero realmente que sim. Aqui é a doutora Denise Owen, apresentando esse programa que é a menina dos meus olhos, Consciência Pet. Aqui a gente vai te trazer informação. Todo mundo precisa de informação, precisa de esclarecimento, porque quando você sabe o que está acontecendo com o teu pet, o que está acontecendo com você, é muito mais fácil de você resolver as coisas. A consciência ajuda a gente a resolver as coisas. E hoje eu estou trazendo aqui um assunto que pouca gente fala, que é a energia da tua casa. A gente tem falado no decorrer dos programas, a gente tem falado da energia do teu pet, a tua energia, como tratar esses problemas energéticos, porque a gente sabe que tudo que está no corpo visível, que está no nosso mundo, foi criado anteriormente lá no campo da energia, do astral, para depois se manifestar nesse mundo de realidade de vocês. E o que ninguém pensa é da casa. Como assim minha casa? Minha casa tá boa, minha casa bate sol, minha casa isso. Mas energeticamente, quando a gente faz um tratamento de um pet, a gente faz um tratamento do todo. Por isso que a gente fala que a medicina vibracional, a medicina holística trata o todo. E a nossa casa, sem a gente saber, pode estar doente. Não que ela estava doente, mas ela pode estar doente. E a gente precisa sempre avaliar e saber que possibilidades que tem, o que pode estar acontecendo com a minha casa, o que está acontecendo lá em casa. E eu sempre pergunto, você está dormindo bem? Como é que está o temperamento do teu pet? A saúde está boa? O pessoal está calmo em casa? Você tem muita televisão? Vê muita televisão? Tá tendo umas farpas assim, o pessoal meio irritado? Como que estão as coisas em casa? Mesmo que tudo isso que você não tenha percebido, tá? Que está acontecendo, mas a gente sempre tem que olhar a casa. E não olhar com uma coisa crítica, olha isso, porque a pintura, porque... Não, gente, a gente sabe isso, imagina, é super antigo, a gente sabe pelo Feng Shui que precisa as energias estarem harmoniosas para fluir, sabe, a tua saúde, o teu bom humor, o teu sono. Mas muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ninguém sabe, não sabe. Por quê? Porque não é cultural da gente, né? Não ensinam a gente. E os nossos pets constantemente contam pra gente que tá acontecendo uns negócios estranhos em casa. Sabe o teu cachorro, quando fica olhando para um canto, quando se arrepia todo e não tem nada ali o que ele tá olhando? Ou simplesmente uma parede, constantemente não tem problema, mas tem um mofo. Aí de repente aparece uma rachadura. O teu gato insistentemente quer dormir em cima de você, em cima de uma perna, em cima da tua barriga, ou num canto específico da tua cama, ou naquele cômodo. Tudo isso são leituras que eles fazem com muita facilidade e sem julgamento. Eles só sabem que ali está havendo alguma alteração. Os cães, eles contam mais porque são outra espécie de gente, né? Então eles conseguem ver criaturas, eles conseguem ver miasmas, eles conseguem ver. Os gatos veem, mas não respondem da mesma forma que um cachorro. Eles simplesmente sabem, pela qualidade que eles têm de guardiões e de curadores, que eles podem chegar ali e no corpo deles transmutar aquela energia que poderia afetar você, afetar as pessoas da casa. Faz parte do ciclo evolutivo, inclusive dos nossos gatos, a coisa de serem guardiões e curadores. Ah, mas o cachorro não é curador? Não, ele absorve energia negativa. Ele pode fazer bem para o nosso emocional, porque ele tem aquela alegria constante, aquela resiliência constante, mas ele não é um curador. Ele pode trazer alegria para tua casa, ele pode trazer companhia para você. O gato, sim, ele tem condição de transmutar aquela energia densa e transformar aquilo lá numa energia favorável, numa energia que facilita você viver. E a gente sabe que tem muita casuística.
muita casuística de, ai gente, não sei por que ele está latindo tanto, meu gato, que tem me caído muito, meu gato está miando muito de noite. O que está acontecendo? De dia não, mas meu gato está miando muito de noite. E a minha experiência, tá, de quem faz apometria quântica há muito tempo, e a minha técnica particular é fazer de todo mundo da família, não importa a espécie que seja, e também dar uma olhadinha na casa. Muitas vezes, pela minha intuição, eu já pesco que alguma coisa está errada. Outro dia eu pesquei, por exemplo, que não era na casa da pessoa, era no vizinho, a coisa dos apartamentos, que a gente já vai falar também como é que cuida. Então existem sim formas da gente cuidar. Primeiro, para cuidar, você tem que ver se está todo mundo bem, você precisa ver o que está acontecendo em casa, porque a gente tem como mapear cômodo por cômodo, ver o que está acontecendo. Mesmo tendo a história que a pessoa conta, mesmo os sintomas, a casuística, mas a gente tem que juntar tudo isso para poder solucionar. Gente, vocês não sabem o tanto de casos que eu já conto para vocês e já vou contar para vocês também como solucionar essas dissonâncias que tem na tua casa. A casuística, gente, é muito grande. A gente não imagina quanta coisa pode ter. Porque, veja, você não sabe quem era dono da terra, mesmo que você mora em prédio. Você não sabe quem é o dono da terra. Você não sabe se espiritualmente aquilo de verdade está liberado. A gente sabe, olha, a gente sabe assim, corriqueiramente aqui, da nossa vida, quantas gente brigam numa partilha, e brigam por uma herança, e brigam. Imagina que aquela energia daquela posse pode ficar naquele terreno. Imagina que a tua casa é um ser orgânico. Ela tem tijolo, que é feito de barro, tem areia, que é um mineral, tem o ferro, que é um metal. Tudo isso armazena informação, porque tudo vem de Gaia, tudo armazena, é orgânico. Então você construiu a casa, mas mesmo assim fala, puxa vida, eu que construí, eu fiz como eu queria, tal, e parece que tem alguma coisa estranha. A gente pode pesquisar também se existe algum problema espiritual vinculado ao dono da terra. E muitas vezes eu encontrei, gente, as pessoas que construíram aquela casa. Lembrem que são humanos que constroem, né? A pessoa podia estar com problema na família, a pessoa podia estar com inveja de não ter aquilo, ter que construir para uma pessoa ganhando, vamos supor, um valor abaixo do que ela precisa e, sabe, simplesmente construindo tudo aquilo para uma outra pessoa e ela não tem nem sequer onde morar. Então, tudo isso está ali armazenado naquele lugar que você mora. Claro que vai ficar. E é importantíssimo a gente entender que também a gente, que tem a nossa vida, você vai trabalhar, você volta, você, sei lá, ficou bravo no trânsito, aconteceu alguma coisa no profissional, alguma coisa na família. Quando você volta para casa ou mesmo em casa, você está trazendo essas energias. Lembra que toda a frequência que você tem fica pareando e atraindo frequências iguais, espíritos iguais, energias iguais, doenças iguais, você atrai e traz para casa. E aquilo vai ficando, aquilo vai ficando, aquilo vai ficando, impregna nesses materiais. Então a gente entra em casas que fala, nossa, que delícia. Em casas que você entra, são lindas, mas tem alguma coisa. Casas que pessoas, parentes, como é comum antigamente você morrer em casa, né? E muitos desses espíritos não sabem que morreram e vão ficando por ali. Então tudo isso, quando está acontecendo alguma coisa, a gente vai lá pesquisar. Será que é alguma coisa? Vou contar uma história para vocês rapidinha. Um dia eu tive um problema na minha casa que eu moro hoje em dia. E eu não sei, tinha alguma coisa, eu senti alguma energia na porta de entrada. Minha casa é uma casa de esquina. E aí eu comecei a pesquisar, né, na apometria, e apareceu a palavra bandeirante. 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 E aí, com a minha vidência, com a minha sensibilidade, de verdade,
tinha um espírito daquele tempo, entradas e bandeiras, porque a região que eu moro já é próximo da serra, onde eles vinham do litoral e passavam com as entradas e bandeiras. Como que apareceu ali? Eu devo ter feito uma frequência ou simplesmente já existia algum problema ali energético e justamente veio bater na minha porta que talvez eu tivesse condição de resolver ou não, né? Mas eu precisei realmente resolver, chamar todos os nossos amigos do astral que nos auxiliam nesse trabalho todo. Então pode de um tudo na sua casa? Pode. Hoje em dia, o que a gente tem? Muito mais. Hoje em dia a gente já tem muito mais prédios de apartamento do que casas. Tem lugares que você não vê mais casas, as casas foram vendidas e erguido prédios de apartamento. Então veja, as tuas paredes, o teu teto, o teu chão, sempre é contíguo com alguém. Na verticalidade, no vertical, a gente está pegando uma emissão de solo. Então vamos que de repente tem um problema de esgoto, tem um problema lá no interior da Terra, que a gente chama de geopatologia, e ele vai reverberando e vai aumentando conforme o andar cresce. E uma experiência minha, que eu estou passando para vocês, parede com parede, a tua parede é a parede do outro. Então você pode ter radiação do celular da pessoa, da televisão da pessoa, mas lembra que aquela outra família que mora lá também tem problemas energéticos antes de manifestar. Então você não sabe quem é o teu vizinho? Não, mas você pode se blindar. E eu já vou te ensinar como como tratar, como se blindar. Mas então, você que mora em apartamento, é interessante de visualizar, que é o que eu faço agora. Eu vou ver se eu estou tendo alguma captação ruim, claro. De repente você tem um vizinho fantástico, com uma energia fantástica, que está vindo, e por onde está vindo, o que coincide? Aquele quarto com aquele quarto seu, com as suas coisas, e principalmente uma informação que o teu pet está me passando. Então eu pego muita ansiedade, eu pego muito medo, eu pego muito pânico hoje em dia, e nem é daquela pessoa. E era uma coisa assim, ele não tinha isso e agora tem. Muita queixa assim. Ah, ele não tinha, e de repente começou a ficar assim, não tinha nada e começaram a brigar, não tinha nada. Então eu sei e vou pesquisar da onde está vindo aquela emanação. Isso não quer dizer que você que mora em casa, de repente, é geminada com outra casa e está vindo também. Mas tudo isso é para a gente levar em conta, né? De verdade, quanto de energia está invadindo a tua casa, quanto de energia o teu pet querido está contando para você que aconteceu um troço. Antes de mais nada, me siga nas redes sociais. Como doutora Denise Ullmann, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, estou no YouTube. Meu telefone de contato para agendar a consulta comigo é 940 15 13 10. Sempre você me encontra em alguma rede, tem todos os meus vídeos, todas as minhas informações, para você saber como que é o meu trabalho e principalmente o quanto esses vídeos vão te ajudar. Muita gente já foi ajudada só de ver meus vídeos. Tem mais de 300 vídeos no ar, corre lá e dá uma olhada. Então, voltando, as casas são seres vivos. E eles absorvem energia, guardam energia pela própria constituição dele, areia, tijolo, cimento, ferro, eles armazenam. E quanto mais tempo aquela energia vai ficando, a gente precisa entender que é preciso limpar. Mas eu vou contar antes para vocês, eu vou até pegar aqui o meu material, porque eu fiz uma seleção das coisas mais assim, intrigantes, que eu já encontrei, sabe, nas minhas leituras de apometria, de falar assim, nossa, como é que é isso? Muitas dessas informações, na verdade, nem fui eu exatamente, eu só fui buscar a confirmação. Mas é o pet que chega para mim e me conta. Teve uma história muito interessante de uma cadelinha que tinha um problema sério de pele, e ela sempre vinha, ela me contava do papai e da mamãe, porque eu nasci com a facilidade de comunicação com eles, e ela me contando que tinha mofo atrás do armário. Mofo atrás do armário, mofo atrás do armário. Imagina, eu falei, como que eu vou falar isso para a pessoa? Porque dificilmente hoje tem mofo, né? Nossas casas são cuidadas, tal. Mas eu tive que contar. E realmente
Eles descobriram que tinha uma infiltração muito grande nesse armário, que inclusive estava comprometendo a saúde, o problema respiratório das pessoas da casa. E eles conseguiram debelar e o probleminha de pele dela desapareceu também. Então essas informações, eles não têm maldade. Imagina, eles vão contando. Eu falo que cão e gato é muito fofoqueiro, principalmente cachorro é muito fofoqueiro. Os que estão acostumados comigo, eles já vão contando assim tudo. Da vidinha deles, olha, eu fui no parque, eu brinquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ganhei um pratinho dessa cor. Mas principalmente quando eu pergunto, tem algum probleminha na casa de papai e mamãe? Eles me apontam. E aí, o que eu faço? Porque por mais que você tenha captação, pode ser que você não tenha precisão. Ou pode ser que a interpretação daquela criaturinha chegou de uma outra forma em mim. O que eu vou? Eu vou, através da radiônica, da radiestesia, principalmente, olhar se aquilo bate, se aquela informação é precisa e, principalmente, verificar naquela casa se naquele ponto que existe alguma coisa desagradável, vamos falar assim, né? Pode ser verdadeiro. E 95% dos casos é, tá? Então, eu vou contar para você das coisas assim que eu já encontrei nos lugares, porque eu já encontrei miasmas que o cachorro ruía a parede. Ele comia um pedaço, só aquele canto, ele ruía. Os miasmas, muitas vezes, eles se apresentam. O miasma é aquela impregnação de uma doença. Ele fica grudado como se fosse um chiclete. E às vezes, claro, não estava aparente para ninguém, mas ele queria arrancar aquilo da parede, ele só ruía aquele canto. Não quer dizer que nossos arteirinhos que roem pé de cama e outras coisas seja isso, mas especificamente naquele caso eu fui perguntar o porquê daquilo lá. Eles contam se tem portais abertos, eles contam se tem seres desencarnados lá dentro, eles vão contando pra gente. Então a gente sempre tem que perguntar, porque a vida deles, eles estão olhando tudo, vão contar tudo pra gente. Tem uns que sabem se expressar, como gente, tem quem sabe se expressar bem, tem quem não sabe, mas vai da gente ficar atento e vai perguntando. Então, do mofo eu já contei para vocês, a gente pode ter magismos. Alguém pode ter feito algum trabalho de magia, você acreditando ou não. Para fazer um trabalho de magia, envolve outros seres que vão fazer a manutenção daquela energia, ela vai atuando, não são simplesmente atitudes materiais. Que nem era para você, já estava ali na casa, se pegou de gaiato aquilo. E aí o que acontece? O teu pet, o teu gato, o teu cachorro, a tua ave, que é extremamente simples, a planta que você põe lá dentro, no meio de vingar, fique esperto, alguma coisa está parada. Pode não ser isso, pode ser outras energias, mas eu vou contando para vocês o que é comum de eu encontrar. Então a gente encontra, assim, trabalhos de magias que nem foi direcionado. Você mudou para aquele lugar e aquela família que morava tinha algum problema ou aconteceu alguma coisa, se envolveu com alguma coisa e aquilo ficou parado, porque de repente quem direcionou apontou para o lugar e não para a pessoa. E às vezes a pessoa até desencarnou e ficou lá. Tudo isso você pode verificar, claro. Então sempre que tiver alguma coisa desagradável, teu sono entrecortado, você tem surtos de medo, teus pets com medo, começa a olhar o que pode estar acontecendo. Inveja. A inveja, das vezes que eles me mostraram, eu vou contando para vocês o que eu vejo a partir da mente do teu pet. A inveja, ela fica como se fossem umas nuvens pretas no ar. Não fica impregnado numa parede, ela fica boiando no ar. E a pessoa tem uns arrepios, fala, nossa, eu estava bem, de repente me deu uma angústia, me deu um negócio. Vai pesquisar. Um bom apômetra consegue localizar para você, consegue limpar isso para você. Então tem coisas que a gente vai localizando. Uma das coisas muito comuns que eu encontro são os donos daquela terra, daquele pedaço de chão que você ergueu sua terra, aquele pedaço de chão que foi construído aquele prédio de apartamento. Ah, mas todo mundo vai sofrer? Depende da frequência da pessoa. Não é assim que funciona. Funciona da frequência que você está, se você vai fazer frequência com aquilo lá. Então, frequências parecidas se atraem. Então, de repente, aquele dia fala, não ando bem, sabe? Não ando bem. E parece que aquilo piora. Tem dias que eu tô assim, meu pet.
você vai ver que começa a ser recorrente aquilo, começa a prestar atenção. E sem malícia, sem nada, porque a gente, se pudesse ter domínio sobre isso, nem teria ido para aquele apartamento, a nossa intuição teria funcionado. Ou a gente teria capacidade espiritual de limpar aquilo tudo. Mas, infelizmente, não é o que acontece e a gente precisa de ajuda, tá? Eu vou contar para vocês outra história. Eu tenho bastante causa para contar. Quando a minha primeira clínica que eu abri, ali eu moro no ABC, que eu abri a minha clínica, era uma casa muito grande e lá no fundo assim, tinha um cômodo, parecia ser uma grande lavanderia, mas eu não conseguia entrar lá por nada. Nada, porque eu não conseguia. E não sei, anos que eu fiquei lá, mas sempre tinha alguma coisa e era lá no fundo, né? Até o dia que eu falei, chega. Mas antes eu tinha encontrado o ex-dono da casa e ele disse que depois que ele se mudou dessa casa, ele ficou bom porque ele vivia doente. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, porque já faz muitos anos, já faz uns 40 anos isso. Bom, enfim, aí eu falei, quem sabe alguma energia parada, e deu um problema no banheiro, dentro daquela lavanderia, deu um problema ali no banheiro. Quando eu fui procurar o que tinha acontecido naquele banheiro, naquele vaso, eu encontrei osso humano. E o que eu fui? Fui na prefeitura da minha cidade e lá tinha sido senzala, porque toda a região era uma grande fazenda que foi sendo subdividida e ali, porque era próximo do córrego, ficava a senzala, eles enterravam as pessoas, foi ficando ali. Mais do que rápido eu falei, nem tem como lidar com essa energia e fui embora, fui onde a minha vida prosperou. Então, são essas histórias que eu tenho muitas, porque eu já tive muito tempo, que a gente tem bastante. Mas então, como que eu vou fazer para curar a minha casa? Primeiro, você precisa ver o que está acontecendo com você, com as pessoas todas da família, precisa ver o que está acontecendo com o teu pet, precisa limpar as energias, tratar esse campo para reverberar melhor na tua realidade. Precisa ver o que está acontecendo em casa. Então eu particularmente fiz a minha própria lista de coisas que eu vou pesquisando, que eu vou perguntando durante uma leitura apométrica. Eu tenho desencarnados, eles são familiares, são de outros tempos, há quanto tempo eles estão ali? Então, mesmo tendo isso, a gente sabe que tem equipes do astral que ajudam a gente. Começa a colocar na tua casa coisas que a gente sabe, olha, de antigamente, a gente sabe pelo Feng Shui também, que tem plantas, tem cristais, trocar o lugar dos seus móveis e principalmente manter a casa limpa, jogar todas as tranqueiras fora, pegar aquela lembrança de um dia, quem sabe, aquela pessoa que eu namorei e não sei o que, foi, dá embora. Ai, mas eu sou apegada. Você está apegado naquela situação. Mesmo que tenha sido ótima, faz as pazes com aquilo, faz as pazes. Quanta gente guarda uma lembrança de um avô, mas nem se dava. E as lembranças que vêm a partir dessa pessoa não são legais. E está lá na tua casa, porque aquele símbolo de energia continua. Cada vez que você bate o olho, você traz a história de novo aqui. Figuras de parentes, fotografias. Se é uma coisa legal, é uma festa legal, eu sei porque eu tenho até hoje guardada uma fotografia de quando eu era muito pequena no colo do meu pai partiu em 1960, com amigos dele, e uma foto de muita alegria. Então, ótimo, aquela memória traz um negócio legal. Mas gente que já morreu, que memória você tem? Ai, mas a minha família, que memória você tem de gente que já foi e principalmente que você acompanhou a doença, que você viu partir, você vai trazer isso para você e vai estar agora instalado na tua casa. Quando você começa a tirar essas lembranças, já vai facilitar de tirar do teu campo também isso tudo, tá? Então, primeiro, limpa a tua casa, dá roupa que você não usa embora, aquela roupa que você não usa 20 anos, dá embora, alguém precisa, limpa teus armários,
Eu gosto muito, dou uma recomendação sempre muito legal, de você fazer um álcool com cravo. Cravo da Índia, desses de doce. Você pega sei lá, uns 100 gramas, que é bastante de cravo da Índia, põe dentro de uma garrafa de álcool e deixa uma semana curtindo, vai ficar assim, quase marrom. E aí você vai diluindo num outro álcool que você tenha. Usa aquilo para limpar seus armários, limpar suas gavetas, limpar seus calçados, a sola dos calçados. Uma recomendação que vale lembrar, não entra com seus calçados, como fazem os japoneses. Você está trazendo da rua, você não sabe o quê. Não é só sujeira, mas o esgoto por si só traz uma informação ruim. É isso que você quer na sua casa? Ponha um tapete, deixe seu calçado lá, faça um armário, deixa um chinelo, um sapato que você vai trocar. Começa a ter essa atitude de bênçãos para sua casa. Isso tudo você só vai ganhar. Então, aquela roupa que você estava no trabalho, aquele casaco, deixa pendurado, deixa ali tomando um ar, não entra em casa. Você teve um acidente de trânsito, você teve um bate-boca, tira aquela roupa e põe para lavar. Começa de verdade a se desfazer dessas energias que você agrega e que não vai resolver nada para você, tá? Então, dá suas coisas em casa. Eu gosto muito das plantas de poder. Eu gosto muito da arruda, embora a arruda seja frágil. Eu gosto muito do alecrim, que você pode ter dentro de casa. Eu gosto muito da espada de São Jorge, que é fabulosa. Isso aqui vai aparecer tudo aqui para vocês aqui na tela. Você pode até lembrar, mas vamos lembrar você. Você pode ter a espada de São Jorge num arranjo assim na água, bonito ali na sua casa, porque ela tem uma capacidade de absorção de negatividade muito grande. Você pode ter a lança de São Jorge, que agora é lindíssima assim na entrada da sua casa, que aquilo também não deixa que a energia entre. E espelhos. Espelhos são maravilhosos também. Sabe, põe um espelhinho assim na porta da sua casa para mandar para fora e nada mais entrar. E principalmente, gente, além de plantas, você vai usar a defumação, você vai usar os incensos, mas tudo está aqui. Se você não puser essa determinação, eu não vou pôr mais nada negativo na minha casa e o que tiver eu vou tirar. Isso é uma determinação sua, é de você também entrar nessa postura, não vou mais deixar. Chega. Então coloque uma arruda, coloque um alecrim, que possivelmente eles vão morrer. Agora, uma das plantas mais incríveis chama Zambioculca. A Zambioculca que eu estou mostrando aí para você também é poderosíssima. É uma planta que nem precisa praticamente de água. Ela fica exclusivamente dentro de casa e tem um poder de limpeza e de guardiã que vocês não imaginam. Zambioculca, tá? Então, basicamente, não é difícil, mas é uma coisa que você que vai fazer. Você vai limpar, você vai tirar rachadura, vai tirar mofo, vai começar a afastar, porque tudo isso atrai espíritos negativos que vão querer morar na sua casa. Porque você também está fazendo frequência e te põe para baixo, aí você vai mais frequência, quer dizer, tudo isso vai juntando e você fala, gente, como é que eu saio disso? Assim, limpa a tua casa, põe plantas de poder, põe flores brancas, areja a tua casa e principalmente usa o álcool de cravo. Importantíssimo para a tua casa. Tá bom, gente? Qualquer dúvida vocês escrevem para a gente vai respondendo, mas a gente vai voltar nesse tema e trazer mais informações pormenorizadas de cada coisa que eu falei. A gente só passou por alto, mas eu vou trazer muita informação para vocês. Lembrem de me seguir nas minhas redes, YouTube, Instagram, Facebook, sempre estou em todas as redes, doutora Denise Ullmann, e se você quiser marcar agendar uma consulta comigo, 94015 1310. Gente, muito obrigada e fiquem com a gente que a gente vai trazer mais informações para vocês. Beijo grande!